assunto, tanto a Júlia quanto a professora Gabriela, sobre o que vem acontecendo e vem influenciando na realidade do cotidiano, das sociedades, situações que saem dos computadores, dos celulares e ganham as ruas. De que maneira que vocês têm visto essa nova realidade? Bem, boa tarde, bom dia. Nós temos na universidade muita preocupação, na verdade, com esse campo de estudos das mídias sociais, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas, de modo geral, elas têm perdido um pouco essa noção entre o online e o offline, né? Tudo o que nós vivemos hoje, e não só, quando a gente diz as pessoas, somos todos nós, né? Tudo que nós vivemos hoje interrelacionam, interage entre esse online e esse offline. Então, principalmente se a gente pensa nas crianças e nos adolescentes, né, é muito importante que a gente comece a discutir, comece a ensinar o uso dessas redes sociais de uma forma apropriada, para que não haja, na verdade, essa confusão, ou esse não entendimento, né, dessas duas dimensões, porque estar online é também uma faceta da nossa vida hoje. E essa discussão precisa ser feita. As pessoas precisam entender que há essas diferenças e que elas precisam aprender a atuar no online para que não se exponham demais, para que não sejam influenciadas negativamente. Ontem eu recebi da escola do meu filho, por exemplo, uma mensagem de que existe um personagem, um Momo, né, que vem sendo colocado nos vídeos no YouTube e ensinam as crianças como se matarem. Quer dizer, isso é muito sério, né? Então, como é que nós vamos agir enquanto sociedade, enquanto pessoas que estão preocupadas aí com o bem-estar de todos? Eu acho que é através da educação. Há pouco tempo, né? era uma baleia, não era? Sobre suicídio? Baleia azul, né? Tinha um negócio. Isso. E tem um outro problema nessa questão aí do compartilhamento com crianças, porque quanto mais se discute o assunto, mais você também está dando vida a ele, cria uma curiosidade em torno. Então, realmente é uma questão vai aguçando de como agir diante de uma potencial ameaça, sabe? Eu concordo muito com a Gabriela nesse sentido de que é preciso pensar e informar as pessoas, sobretudo as crianças, os mais jovens que estão crescendo já nesse ambiente completamente digital, diferente das gerações que passaram por uma transição tecnológica. É o que chamam de literacia midiática, né? Investir nesse letramento mesmo para as mídias, para a tecnologia, para que a gente possa tentar compreender melhor de que forma esses mecanismos atuam, que impacto que eles têm sobre os comportamentos, sobre a vida social de uma maneira geral. O que me preocupa e às vezes é o seguinte, essa geração está vindo agora, os meninos, né, as crianças, vamos dizer assim, até 10, 12, 13 anos, são filhos de uma outra geração que mudou também de comportamento, né? São filhos de pessoas que têm mais atividade, trabalham, não estão mais em casa, como as famílias eram constituídas até então. Ficava a mãe em casa, o pai trabalhando, o filho no colégio. Isso mudou. E essas crianças hoje são filhos dessa geração que mudou esse comportamento. As mulheres também, as mães, não ficam mais em casa como ficavam, né? Elas também têm os seus afazeres, têm as suas atividades, e de uma certa forma essas crianças ficam em casa sozinhas. O que isso pode interferir ou não interfere também na avaliação de vocês com essa questão da influência das redes sociais? Eu acho que tem duas questões aí. Ou elas ficam em casa sozinhas, ou elas chegam muito tarde da escola e os pais também estão cansados. Também, né? Então, né? assim, no fundo, é bastante difícil essa realidade que a gente vive e essa atenção para a criança e para o adolescente. Nos nossos estudos também, o que a gente tem visto é que não adianta proibir, né? Mas tem que ver junto, tem que conversar e tem que se colocar todas as questões para a criança e para o adolescente, porque o modo como se vê e se pensa a infância e a adolescência hoje também é diferente, né? Nessa época que você está dizendo, a criança era como um ser ingênuo e como se fosse meio que apartado das coisas da vida, né? E hoje já não é assim, né? Hoje a infância
infância é visto como um período muito integrado na vida social, né? E no crescimento aí do ser humano. Então, assim, eu creio que o melhor caminho são as conversas, é o diálogo, né? E apontar mesmo para as crianças e os adolescentes os dois lados, né? Os problemas e os benefícios, porque tem muitos benefícios, né? Tem muita coisa interessante acontecendo na internet também, e que é muito bom que eles tenham acesso. Então, acho que é um pouco por aí, pelo diálogo, né? Eu concordo. E acho que a proibição é praticamente impossível, a menos que você viva isolado numa vila, no topo de uma montanha. Você tem estudos hoje já que apontam, e você pode observar, né, convivendo com qualquer criança muito pequena. É impressionante que, ao observar, ao crescer, mesmo de bebês, assim, vendo o comportamento dos pais, eles pegam um celular ou alguma tela, às vezes é até engraçado porque é uma tela de televisão, um monitor de computador, e eles vão com o dedinho já para passar a tela, o movimento que a gente faz. E isso é absorção de comportamento das pessoas que eles vivem em volta. Então, assim, não tem como proibir mesmo. Agora, eu acho também, volta a bater na questão da educação, tanto para os adultos quanto para os pequenos. É claro que é muito difícil você entender um processo que está se dando. A gente está no olho do furacão, e eu não sei se a gente vai sair desse olho do furacão, porque a tecnologia vai galopando de uma maneira que a gente não pode, que a gente não consegue acompanhar mesmo. Então, assim, é procurar entender como esses dispositivos funcionam, o mínimo possível, para contingenciar esses riscos, para minimizar esses riscos e para saber também, como a Gabriela falou, aproveitar as potencialidades. Sim. Porque se a gente for pensar, a tecnologia em si é neutra. Né? O que faz dela potencialmente boa, potencialmente má, são os usos que a gente faz. E isso é da natureza humana mesmo. Os riscos sempre houveram. Então as famílias antes de classe social mais baixa, que as crianças normalmente ficavam, sei lá, com o irmão ou com a irmã mais velha, normalmente a irmã. Ficavam meio que sozinhas também. Então, tinha o risco de ir para a rua, com que tipo de pessoa da comunidade vai se relacionar na rua. Então, assim, existe um potencial risco sempre, sabe, quando a gente está falando de criação e de criança. Agora é a tecnologia que é um mundo aberto e que isso potencializa a enésima potência. Então, acho que é tentar compreender como os mecanismos funcionam para tentar extrair o melhor deles sempre. E vocês falaram uma coisa interessante, é preciso tomar muito cuidado para não demonizar as redes sociais e a própria internet. E aí, talvez seja preciso diferenciar as situações, na medida em que você, talvez seja necessário você trabalhar com um órgão regulador, e aí não sei como seria feito isso, mas talvez fosse necessário um filtro para que isso possa chegar até as pessoas de uma forma mais suave, de uma forma mais... que haja, esse termo é tão difícil de usar porque isso varia de cada um, mas talvez que haja um bom senso nessas relações entre as redes, a internet e as pessoas que recebem esse conteúdo. E aí, dentro desse cenário que eu estou traçando, eu até peço que vocês duas falem um pouco também sobre dois termos que têm sido muito falados nos últimos dias, que é a Deep Web e a Dark Web. E qual o significado desses termos e a diferenciação para que as pessoas possam saber também sobre esses temas que foram muito falados, principalmente por conta daquela tragédia que aconteceu lá em São Paulo. Gabriela. Então, a respeito da regulação, né? Essa é uma palavra muitíssimo importante no nosso cenário da comunicação de um modo geral, né? Só que o que a gente percebe? A gente percebe que nem nos meios que hoje são chamados meios tradicionais, né? No rádio, na televisão principalmente, a regulação no Brasil nunca aconteceu, né? Então a gente tem lobbies muito fortes que mesmo em momentos políticos em que ela tinha um potencial muito grande para ser discutida e para ser implementada, ela não conseguiu ter força suficiente, né? A sociedade civil, na verdade, não conseguiu ter força suficiente para implementar minimamente a regulação da comunicação no país. Então, o que a gente vê? A gente vê que com a internet, a discussão ela é muito mais abrangente do que era com os meios ditos tradicionais, porque com os meios tradicionais você tinha as empresas de mídia, então a discussão era mais concentrada, né? Com essas
as empresas, e agora com a internet a gente não tem só as empresas de mídia, mas a gente tem o próprio cidadão que está também fazendo com que as informações circulem. Então, existir uma regulação da internet, eu acho que é uma discussão no Brasil que precisa ser feita, mas assim, eu sou bastante cética. Eu acho que assim, ela não vai ser feita nos próximos tempos, né? Apesar da gente ter o Marco Civil da internet, que de uma certa forma regula, mas ainda de uma forma, acho que eu não posso dizer precária, porque senão vão me matar aqui, mas assim, mas ainda de uma forma, acho que é um início, na verdade, de discussão, porque a questão também não é só existir a regulação, é como ela é implementada, né? Porque assim, no papel é muito bom, e aí quando ela vai para a prática, a coisa fica mais complicada. Mas né? aí, desculpa só te interromper, mas aí não seria possível fazer igual hoje existe na TV, por exemplo. Você tem ali o conteúdo da TV aberta, que de certa forma é regulado por conteúdos e por horários. Em determinados momentos é impróprio aquela veiculação daquela programação, em outros não. Por exemplo, você não pode colocar um Big Brother Brasil da forma como ele é exibido na parte da tarde ou durante a manhã. Ele entra no período noturno, em determinado momento, que ele é autorizado a ser exibido. Mas, e aí dentro dessa lógica, não seria melhor você trabalhar isso de uma forma paga? Por exemplo, você tem a TV aberta e TV fechada. Se eu quero assistir um canal de luta, por exemplo, eu pago por aquilo. Então vai passar luta o dia inteiro, mas eu estou pagando para assistir aquele conteúdo. No caso de um conteúdo erótico, eu estou pagando aquele canal para assistir aquele conteúdo erótico o dia inteiro. Quer dizer, aquilo não está aberto, a pessoa paga por aquilo. Talvez não seria uma alternativa? Não sei. A internet, assim, do modo como ela foi criada, ela foi bastante utópica, né? No sentido de que seria uma espécie de uma arena democrática em que os diversos atores estariam ali em diálogo, né? A gente vê que isso não é bem verdade, que hoje as empresas também estão tomando conta da internet de uma certa maneira, né? Quando a gente vê um Zuckerberg, por exemplo, né, com os grupos de mídia que ele controla e as redes que ele controla, praticamente, assim, grande parte da internet hoje é controlada pelas empresas de mídia. Eu não sei, eu não vejo, na verdade, essa questão assim, do pagamento pelo conteúdo como uma saída para a regulação. Porque, no fundo, a discussão da regulação, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada com os princípios da cidadania. E os princípios da cidadania trazem uma discussão de uma certa responsabilidade social que está atrelada, na verdade, à produção de conteúdos midiáticos. Então, assim, essa proposta, né, que você coloca, ela poderia, na verdade, sanar um pouco esse problema, mas eu acho que ela não vai no cerne do problema, que aí eu acho, e aí, né, o meu modo de ver, eu acho que o cerne do problema está relacionado com isso que a gente chama da literacia midiática, porque a literacia midiática seria o quê? Ela tem dois vieses de análise, né? Uma questão é ensinar uma leitura crítica da mídia. Então, todos os cidadãos teriam a condição, né, de discernir daquilo que eles recebem pela mídia, de ter uma leitura crítica sobre esses conteúdos que ele recebe. E, por outro lado, essa leitura crítica possibilitaria que ele produzisse criativamente conteúdos bem informados ou conteúdos de qualidade. Então, veja bem, se as pessoas tivessem isso, a questão da regulação, ela seria muito menos complicada, porque ela não estaria cerceando o que se vê, o que se não vê. Porque as pessoas veem conteúdos eróticos, veem conteúdos adultos, quer dizer, eu acho que, no fundo, a discussão ela é um pouco anterior a isso. Entendeu? E até porque nessa questão, eu acho que a gente chegou a um ponto que sempre vão haver outras rotas de acesso a esses conteúdos.
Hoje a gente vê conteúdos que têm copyright e tudo, e que têm acesso, que são compartilhados, assim. Eu não sei se essa restrição por pagamento resolveria a questão da regulação por si só. Alguém sempre burla isso, né? Sim, e como o Gabriel falou, é da natureza de como a internet foi criada mesmo, de ser mais horizontal, de ser o conteúdo mais compartilhado facilmente, com acesso democratizado. Não sei se a gente tem como voltar, e nem sei, na real, se isso seria uma opção saudável, porque se a gente começar a restringir certos tipos de conteúdo, porque eles podem ser impróprios, é claro que as empresas que capitalizam conteúdo vão começar a capitalizar conteúdos que são interessantes de serem democratizados também. Então, realmente eu não sei se seria uma solução viável. Até em termos não, vou restringir. É uma grande dificuldade, por exemplo, que as empresas de jornalismo têm. De usar um paywall, de o acesso ser pago, ainda é uma grande dificuldade que as empresas de jornalismo têm, os grandes sites, e isso estou falando de New York Times, do próprio Globo, a Folha, que tem acesso restrito, mas as pessoas burlam, está em outro site aquele conteúdo, então eu não sei até que ponto funciona isso também. E a questão da Deep Web, da Dark Web, ela é tão complicada que até nos Estados Unidos, por exemplo, agências de investigação têm dificuldade de chegar até essas pessoas. Então, o que eles têm feito? Eles têm infiltrado servidores, enfim, policiais dentro desses grupos para chegar até onde eles querem. De tão difícil que é você atingir esse determinados fóruns de discussão, né? E ainda assim conseguem. E ainda assim conseguem, porque só para um esclarecimento muito resumido para os ouvintes, assim, a Deep Web seria uma camada abaixo da internet www que a gente tem acesso, qualquer pessoa tem acesso no celular, no computador, enfim. Essa seria a Deep Web. Então, se você fizer uma busca no Google, por exemplo, o conteúdo da Deep Web não vai aparecer indexado em buscadores como o Google, o Bing e outros. Te dá mais privacidade, né? Seria por aí? São discussões que elas não vêm a público se você coloca num buscador. Isso, assim, explicando muito resumidamente. E a Dark Web seria, tipo, uma camada sinistra mesmo da Deep Web, que está relacionada a conteúdos criminosos, a conteúdos extremamente impróprios e que podem levar a prisões, enfim. Seria isso. E ainda assim, se consegue acesso, tipo, adolescentes têm acesso a esses conteúdos, que foi o que aconteceu no caso de Suzano, e que é muito, muito recorrente nesse tipo de massacre, nesse tipo de crime. E aí eu posso ser massacrada por isso, mas eu preciso falar também que quando a gente pensa em crimes como esse também, existe uma outra questão, quer dizer, outros marcadores que perpassam esse tipo de acontecimento, que são como os nossos meninos, que têm um recorte de gênero bem claro, como os nossos meninos estão sendo criados em relação à manifestação da masculinidade deles, que é por um viés violento. E o acesso a esses conteúdos, a conteúdos armamentistas, parece fomentar a ideia de que a expressão da masculinidade está muito ligada a uma violência extrema. Que se a gente pegar os índices de massacres como esse, de Columbine nos Estados Unidos, que é um clássico, que inclusive até as matérias já começaram a fazer comparações, que os meninos teriam se inspirado no ataque de Columbine no Colorado, nos Estados Unidos. São normalmente homens brancos, na maioria das vezes de classe média, então isso não pode ser deixado de fora também, sabe? E aí eu acho que a internet vem como uma faísca de fogo nesse tanque de gasolina já. Esse recentemente da Nova Zelândia, né, que foi inclusive filmado pelo Facebook. Pois é. Esse nós vamos falar também daqui a pouco. Só que nós vamos agora só fazer um pequeno intervalo, que nós temos a edição do Repórter CBN. Logo em seguida nós voltaremos falando sobre a internet e o comportamento das pessoas. Daqui a pouquinho nós voltamos. CBN Juiz de Fora. Você sabia que a Clínica Centec agora é o Centro de Oncologia Monte Sinai?
A mesma equipe de excelência da Centec já atende no novo espaço, no Centro Médico Monte Sinai, Torre Oeste, 4º andar, com entrada privativa. Centec agora é Centro de Oncologia Monte Sinai, Hematologia, Oncologia Clínica e Cirúrgica e uma novidade, com equipe de Mastologia. Consultas e agendamentos 2104-4777. Gravou? 2104-4777. O lazer vai fazer parte da sua rotina. Residencial Gran Palazzo Milano. 2 quartos com suíte, varanda e 2 vagas de garagem no Granbury. Área de lazer com piscinas, quadra de tênis, quadra poliesportiva, sala fitness, salão de jogos, sauna e muito mais. Visite o lindo decorado no local. Rua Santos Dumont, 275. Telefone 99823-9370. Residencial Gran Palazzo Milano. Realização MWN. Imagine uma mesa de debate sobre inovação, mídias digitais e empreendedorismo. Agora junte a isso um espaço para networking e discussão de cenários e tendências. Vem aí o Encontro de Gestores e Empreendedores, um evento do Senac e do Grupo Solar de Comunicação para empresários de Juiz de Fora e região trocarem experiências e descobrirem novas possibilidades. Não fique de fora. 26 de março, a partir das 19 horas, você tem um encontro marcado com o mercado. Acesse mg.senac.br, aba Palestras e Workshops e faça a sua inscrição gratuitamente. Bem-estar e movimento. De segunda a sexta, às 7h35 da manhã, Márcio Atala dá sugestões para uma vida mais saudável dentro do Jornal da CBN. Rádio CBN, ZYL 264, AM 1010 kHz, Juiz de Fora, Minas Gerais. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você sempre. Terça-feira, 19 de março de 2019. Foi publicada no Diário Oficial a portaria em que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, concede a aposentadoria voluntária e integral ao Procurador Regional Carlos Fernando dos Santos Lima. Ele era um dos principais integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Carlos Fernando também participou das investigações do Banestado, que revelaram um esquema de lavagem de dinheiro nos anos 1990. As ações foram julgadas pelo então juiz federal Sérgio Moro. O caso foi o laboratório para a Lava Jato, que fechou acordos penais de cunho reparatório em benefício da Petrobras. O governo federal vai deixar de arrecadar mais de 60 milhões de reais por ano com a emissão de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão. As informações são do Itamaraty. A perda de receita ocorrerá porque o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que isenta turistas dos 4 países da necessidade de visto para entrarem no Brasil. As novas normas entram em vigor no dia 17 de junho. Segundo o Itamaraty, foram emitidos quase 260 mil documentos para americanos, canadenses, australianos e japoneses em 2018. Os cidadãos dos Estados Unidos representaram 70% do total. Um edifício em construção desabou no sul da Índia. As autoridades confirmaram uma morte. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e mais de 100 estão entre os escombros. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,39% com 99.599 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,38%, cotado a R$ 3,777. O euro vale R$ 4,00
285, queda de 0,34%. No horário de Brasília, 11h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Goiânia com Alex Maia. Débora, a Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira um adolescente suspeito de planejar um atentado a uma escola da cidade de Pontalina, na região sul de Goiás. A ação ocorreu após determinação da juíza Danila Cláudia Ramaldes. Investigações mostram a intenção e preparação do menor para entrar em uma unidade de ensino atirando aleatoriamente. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Patrick Carniel, o jovem confessou em depoimento que planejava executar aleatoriamente o maior número possível de pessoas na escola. O ataque, conforme relato do jovem, não havia sido realizado ainda porque ele não tinha dinheiro para comprar uma arma semiautomática que seria usada no crime. A CBN Goiânia, o delegado destacou ainda que o adolescente seguia uma ideologia de satanismo. O rapaz de 17 anos foi levado para a delegacia de polícia de apuração de atos infracionais de Caldas Novas. Agora, o adolescente aguarda uma vaga em uma unidade de menores infratores, onde deverá permanecer por 45 dias. Ele passará ainda por avaliação psicológica com equipe multidisciplinar no local. Outro caso, Débora, também foi registrado amanhã de hoje em uma escola de Bom Jesus de Goiás, também no sul do estado, onde um adolescente fez um grupo em uma rede social e pediu para que outros alunos o ajudassem a conseguir armas de fogo para fazer um ataque à escola. A diretora tomou conhecimento da situação e suspendeu as aulas de hoje. O adolescente foi detido e o caso foi passado para o Ministério Público do Estado de Goiás, que vai apurar a situação. Débora. Ainda na rede CBN, vamos a Curitiba com Fábio Buchmann. Débora, o ex-governador Beto Richa foi preso pela terceira vez na manhã desta terça-feira, desta vez no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura desvios de pelo menos 20 milhões de reais. São verbas que deveriam ser direcionadas para a reforma e construção de escolas públicas no Paraná. Beto Richa chegou à sede do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, por volta das 10 horas da manhã. Segundo informações que foram repassadas à imprensa, ele não deve ser ouvido hoje, vai apenas realizar exames de corpo de delito na sede do Instituto Médico Legal aqui em Curitiba e depois deve ser encaminhado direto para o Complexo Médico Penal de Pinhais, que fica na região metropolitana da capital paranaense. Além de Beto Richa, também foram presos Ezequias Moreira, ex-secretário especial de Cerimonial e Relações Exteriores do Paraná, e o empresário Jorge Aterino, apontado pelo Ministério Público como operador financeiro de Beto Richa. Em nota, a defesa de Beto Richa afirmou que a determinação da prisão de hoje não traz qualquer fundamento. Tratam-se apenas de fatos antigos sobre os quais todos os esclarecimentos necessários já foram feitos. Diz o texto ainda que a defesa de Beto Richa repudia o processo de perseguição ao ex-governador e seus familiares, todavia segue confiando nas instituições do Poder Judiciário. Débora. 11h08. Rádio CBN, ZYL 264, AM 1010 kHz, Juiz de Fora, Minas Gerais. CBN Juiz de Fora. Debate CBN. Bem, nós estamos de volta aqui com o nosso debate, hoje falando da internet, das redes sociais e o comportamento do cidadão. Nós estamos aqui com a professora Gabriela Borges e com a jornalista Júlia Pessoa. O Ricardo estava falando no bloco anterior, Ricardo, sobre... você começou o assunto, falei, nós vamos tratar disso daqui a pouco, sobre a questão das redes sociais, a confusão que aconteceu foi combinada pelas redes sociais no Carnaval agora recentemente, né? O ouvinte CBN certamente vai se lembrar que no Carnaval deste ano houve uma confusão que aconteceu no bairro Santa Terezinha, na praça ali próximo ao batalhão, muito próximo ao batalhão. As pessoas se aglomeraram em frente a um bar, havia uma festa que foi programada pelas redes sociais
E aí não foi feito nenhum procedimento padrão que acontece nesses determinados eventos. Você tem um pedido para a realização daquela festa, autorização do município, a programação com banheiros químicos, com segurança. Eles simplesmente se organizaram, olha, vamos para tal lugar, vamos para o lugar X, todo mundo combina, vamos para lá, começa a beber, começa a fazer... Então, quer dizer, e aí onde eu quero chegar. A rede social hoje tem ditado o ritmo do comportamento das pessoas também em eventos extraoficiais que são marcados nessas discussões e chegam até as ruas, provocando um transtorno absurdo no cotidiano da cidade, nos bairros e principalmente deixando as autoridades sem saber muito o que fazer. Né? E as autoridades parece que não têm ainda um preparo para acompanhar essa evolução das redes sociais. E a Júlia, a gente estava comentando aqui em off agora há pouco, um comentário da Júlia que me chamou a atenção e cabe dentro disso aí. O direito também, né, Júlia? As leis ainda não chegaram a esse nível de como regular ou como combater esse tipo de situação, né? Eu acho que não só o direito, mas as instituições como um todo. De um modo geral. E que é natural, porque as instituições elas têm um andamento um pouco mais vagaroso mesmo do que essa cavalgada acelerada da tecnologia. E aí eu acho que a gente fica nessa questão que o Ricardo comentou do bloco, eu vejo uma coisa que é muito clara. As redes sociais, e isso as eleições passadas provam isso muito claramente no Brasil, pelo menos, as redes sociais ganharam o status de oficial, que é muito perigoso. Então a pessoa vê assim, não, vai ter um bloco não sei aonde. Tem um bloco, deu no Facebook, é verdade. E isso é muito perigoso, porque você cria eventos, você cria... notícias, aí a gente vê o problema das fake news se disseminando, e eu vejo isso como uma contradição. Ao passo que a gente precisa saber, até para evitar problemas emocionais, psicológicos e distúrbios que podem ter consequências sérias, a gente não pode tomar as redes sociais como tudo que está ali como verdade. Por quê? Por causa dessas questões que levam até a problemas no âmbito dos governos municipais, e, enfim, nacionais. Não pode levar tudo a sério. E também porque, assim, ninguém é feliz, ninguém é bonito igual no Instagram o tempo todo. Você não pode querer almejar aquele objetivo o tempo todo. Não tem essas feliz. duas questões. Mas, ao mesmo tempo... não dá para desconsiderar a vida virtual, não gosto desse termo, mas enfim, não dá para desconsiderar o que está no âmbito digital como uma parte da vida cotidiana. Porque se eu xingo o Ricardo, falo que o Ricardo é um ladrão, eu tenho que eu tenho que ser punida por isso, como eu seria numa esfera da vida social, sabe? Então, existe, para mim, essa contradição que torna mais difícil ainda de compreender como as redes sociais operam no nosso comportamento. Por um lado, a gente não pode tomar tudo como verdade absoluta e nem como um critério de que você pode, como um padrão de vida a ser almejado, e por outro, o que você precisa se responsabilizar pelos conteúdos que você compartilha e que você produz. Então, é realmente muito difícil. São muitas nuances envolvidas. Muitas questões. Em relação a um dos pontos que a Júlia falou, que eu acho que é muito importante, é que às vezes as pessoas não têm dimensão, principalmente em relação aos xingamentos na rede, né? Eu já fui vítima de xingamento nas redes sociais e acredito que muitas pessoas também já foram vítimas, né? E a gente percebe que... eu não sei, as pessoas, é como se elas usassem uma máscara, ou elas pensam que usam uma máscara nas redes sociais e que essa máscara pode protegê-la de qualquer... impune de pois é, como coisa. se ela estivesse impune de qualquer coisa, né? Então, assim, a coragem, na verdade, que as pessoas têm de xingar nas redes sociais, e o Ricardo estava falando um pouco disso, é muito diferente da coragem que a gente tem, né, de estar cara a cara com uma pessoa e xingá-la. Então, assim, o direito precisa mesmo avançar muito, porque isso é muito sério, né? E
E um outro ponto também dentro disso que tem sido falado é a questão do compartilhamento. Muitas vezes as pessoas recebem as mensagens, seja no WhatsApp, seja no Facebook, principalmente nesses dois meios, e elas às vezes nem leem. Às vezes elas nem refletem sobre as mensagens que recebem e já estão compartilhando. Saem compartilhando. Isso gera uma propagação gigantesca de mensagens que muitas vezes são falsas e que muitas vezes estão denegrindo a imagem de alguma pessoa, né? Então, assim, quando a gente fala de xingamento, ou a gente poderia até falar assim, de uma falta de respeito com o próximo, eu acho que tem esses dois lados. Não só aqueles que vão nos comentários estão ali xingando os outros, mas aqueles também que estão compartilhando muitas vezes sem ler as mensagens e falando mal, né? Ou de alguma forma colocando em xeque ou em debate a personalidade de uma pessoa, o modo de agir de uma pessoa, né? Então, assim, esse comportamento na internet é muito complicado, porque as pessoas muitas vezes, e como é tudo muito instantâneo, né? Essa questão do instantâneo, que tem a ver com a questão das festas também, que, todos vão, aquilo assim, em 1 hora, 2 horas, aquilo é organizado, e eu vejo no Alto dos Passos, por exemplo, acontece sempre, de terem bares que têm que fechar as portas, porque não estão preparados, né? Combinam uma festa em algum bar específico, que provavelmente sabe que essa festa está acontecendo, não sei, mas os outros ficam completamente sem condições de atender aquele imenso público que aparece ali, né? Então, acho que essa questão do comportamento na internet, aí tá relacionado também com essa reflexão que as pessoas precisavam, né, de fazer. Aí será que isso também não é um reflexo de um comportamento em sociedade, algumas pessoas, que também a gente observa muito isso, as pessoas às vezes não se respeitam, às vezes, né, abusam, atitudes simples no nosso dia a dia que a gente observa, que acaba sendo refletido também nas redes sociais, né? Ele demonstra, aquela velha máxima do que você diz bêbado é o que você pensou sóbrio, né? É por aí, seria de uma forma bem simplista, né, claro, mas não é o reflexo também desse comportamento da sociedade? Não se respeita o professor em sala de aula, não se respeita, né, o seu coleguinha, não se respeita o outro, não se respeita a fila, separa em fila dupla, né, separa em vaga que não é destinada a você, em vaga de idoso, de cadeirante, enfim. Isso também não é reflexo de uma forma mais exacerbada nas redes sociais para vocês ou não? Pode ser, assim, não consigo afirmar com certeza, não tenho uma pesquisa. Eu acho que não dá para separar mais a vida social da tecnologia. A tecnologia se tornou uma parte da nossa sociabilidade muito grande. Então, mesmo as pessoas que não são lá muito conectadas, como diria um dos autores mais estudados de tecnologia e comunicação, o McLuhan diz que os meios de comunicação são uma extensão do homem, a tecnologia está nesse jogo. Então, ela impacta a nossa vida social, não só quando a gente está no Facebook, mas na nossa maneira de pensar também, por exemplo. A gente não pensa mais de maneira linear, como quando você ia escrever um texto à mão. Hoje você escreve um texto, você pode estar no computador, você pode, vou recortar e colar, vou jogar esse pedaço para cima. Nosso pensamento não é mais linear. Então, assim, é só um exemplo de como a tecnologia impacta a nossa cognição, a nossa maneira de pensar. E isso, claro, acaba se refletindo na vida social também. A gente está muito mais imediatista, muito mais impaciente. E isso, sei lá, no comportamento em sociedade, impacta, sei lá, numa impaciência no trânsito, eu vou furar fila porque eu não aguento esperar, porque é tudo muito acelerado, sabe? Então, são nuances que a gente às vezes não percebe, mas que impactam também nessa ansiedade coletiva que a gente vive, sabe? Uhum. Eu estou tentando lembrar aqui daquela série que tem na Netflix que retrata muito bem essa questão da internet, das redes sociais. Minha memória não está ajudando Black muito. Mirror. Exatamente. Eu acho que essa é uma série que vale a pena, quem ainda não viu, vale a pena assistir. Se eu não me engano, já são 3 temporadas, né, ou 4. Sim, acho que são 3 e um filme. Exatamente. E esse filme é interativo, esse último filme é interativo, e você decide o que vai acontecendo durante o filme, até chegar ao final, que você também escolhe qual o final que você quer assistir. E é muito interessante que isso mostra, retrata exatamente o que tem acontecido
na internet e nas redes sociais. E aí eu sempre, quando eu falo de internet e redes sociais, sempre me vem à cabeça, para mim, a melhor definição desse tema que foi dado pelo Humberto Eco, que as redes sociais deram voz ao ignorante da aldeia, ao imbecil da aldeia, aquele cara que só discutia naquele bar afastado, naquela rua que ninguém frequentava. Hoje em dia, o que ele comentava lá naquele local, já começa, quem mora do outro lado da cidade já sabe o que ele pensa. Então, quer dizer, isso é muito interessante, sabe? Isso, para mim, é a melhor definição que foi dada para as redes sociais e para a internet. Mas ao mesmo tempo que ela dá voz a um imbecil, ela é mais democrática também. E ela eu me também acho que está sendo muito otimista. E ela não é muito e ela comum. Me possibilita ter conhecimentos e ter acesso a estudos que antes eu não tinha. Eu também acho que eu acho que abriu uma janela, porque talvez a gente não soubesse. De fato, deu voz aos imbecis mesmo, isso é verdade, mas também deu possibilidade dos inteligentes manifestarem ou apresentarem seus estudos. Né? E nos deu uma janela também. Ele estava amargo nesse dia. Ele estava amargo. Não, mas dá para entender. Não, é perfeitamente total. Não, eu também acho isso, por um lado, mas por outro lado, é interessante também a gente pensar que a gente pode ter acesso a outros olhares. Né? Uma questão que a gente está sempre falando, que é a questão da diversidade, eu acho que as redes sociais elas potencializaram isso, porque a gente começou a saber de coisas que antes a gente não sabia. Deram voz a pessoas que até então não tinham voz. Pois é, então isso é um ponto positivo. E aí quando a gente abre, né? Aí tem de tudo, aí tem os ignorantes, tem os inteligentes, tem aqueles mais ou menos e por aí vai. Né? Eu só queria perguntar para a Júlia, Marcelo, a Júlia assim, faz um trabalho, por sinal, muito, muito bom na Tribuna de Minas, nessa interação com o internauta, e eu admiro muito porque eu não tenho essa capacidade e a paciência que você tem. Porque muitas vezes você vê coisas ali, sabe, que ela como se fosse um exercício para o seu autocontrole. E eu ainda não cheguei nesse patamar. E como é que você, qual a orientação que você dá para o ouvinte que está nos acompanhando e que também no dia a dia recebe esse tipo de abordagem, seja um assédio moral, um assédio sexual, seja uma agressão gratuita por um tema político que está se discutindo, como é que você trabalha isso com as pessoas para não se exaltar, que muitas vezes... Façam terapia. Não, tô brincando, gente. Também. Mas, assim, eu acho que é um exercício primeiro, de saber o que tem ali de crítica que é realmente uma ofensa que é passível de registrar um boletim de ocorrência por segurança. Porque, como a gente falou, o direito ainda não caminhou tão... no mesmo passo que a tecnologia, sabe, para resguardar nossos direitos, nossa integridade, nossa segurança. Então, muitas vezes é preciso que a gente tome uma atitude dentro dos meios legais possíveis, justamente para criar um sentido. Não é uma coisa no sentido de vigiar e punir, mas as pessoas precisam saber que a internet não é terra de ninguém. Então é preciso, quando você tem... eu fiz isso uma vez. Foi um comentário que eu me senti muito ameaçada mesmo. E aí eu registrei um boletim de ocorrência e foi aberto um processo. Mas no dia a dia também é preciso saber... eu trabalho como jornalista, meu trabalho é tornar a informação pública. E como colunista, o meu é tornar a minha opinião pública. Então também eu preciso ter um trabalho interior de saber que eu posso ser atacada por essa informação. Como se dá esse ataque, são outros 500. Você pode discordar da minha opinião, falar assim, você é uma péssima jornalista. Beleza, aí realmente é sua opinião. Agora, opinar qualquer coisa que ameace a minha integridade física, ou que ameace, ou que critique a minha vida pessoal, ou que me viole de alguma maneira, aí eu acho que tem que se partir para uma esfera de resguardar direitos mesmo. Agora, quando é uma crítica, não, achei esse texto horrível, e assim, tô sendo mais polida possível, porque os termos que eles usam não são esses, mas são o quê? São 11h24 da manhã, não posso falar isso no ar. Eu acho interessante também, Júlia, que a gente às vezes acompanha,
e lê isso, mas por outro lado, ele está lendo a sua coluna. Sim, mas ele não deixa de ler a sua coluna. Tem isso também. Tem a hipocrisia também. Tem isso. Tem uma audiência que fica lendo para criticar, mas muitas vezes, pelo tipo de comentário que as pessoas fazem, e isso também está muito ligado a esse imediatismo e da superficialidade do ato de se informar, as pessoas às vezes só leem a chamada, sabe? Leem só a manchete, a chamada, não leem de fato o conteúdo, e às vezes estão criticando alguma coisa que, se elas lessem o texto, elas iam ver que não era bem aquilo. Não é por aí. Então, tá tudo relacionado, né? Tipo, esse consumo rápido, essa fugacidade mesmo, que se tornou muito característica do consumo de comunicação. E era uma pessoa de fato ou era um robô? É o chamado robô lá? Alguns são perfis fakes, que são claramente perfis fakes, perfis falsos, mas outros são pessoas mesmo. Esse leitor que eu registrei um boletim de ocorrência é uma pessoa mesmo, tive que ter acesso a dados dele, enfim. Alguns são pessoas mesmo, alguns são pessoas que eu sei quem são na vida. Isso, e engraçado, você me permite, Marcelo, só uma confidência aqui. Recentemente, das matérias que mais chamaram a atenção no site da Tribuna de Minas, olha só, gente, foi uma receita de bolo de fubá. Então, quando você chega aqui cedo, você produz um material, uma apuração sobre vários temas, sobre coisas assim, e quando você percebe que as pessoas estão mais interessadas em saber como é que você faz um bolo de fubá. Então, assim, é difícil até entender a mente das pessoas e até onde vai o que você acha, né, que está passando e está seduzindo com aquela informação. Então a internet assim é fabulosa nesse sentido, né? Você descobre cada coisa num dia a dia, assim, que é uma descoberta diária. Sem dúvida alguma. Isso tem a ver com aquela janela que eu estava dizendo, né? Que ela abre uma janela de muitas possibilidades, porque a gente às vezes fica tão imbuído na nossa profissão enquanto comunicador que a gente acha que é o jornalismo que vai ser importante, que vai ser a reflexão que vai ser importante, e no fundo as pessoas só querem uma receita legal para cozinhar, né, no final da tarde, ou um meme. Quero uma banalidade. Uma banalidade. Quero uma futilidade. E a gente aceitar isso, para a gente que estuda isso, para vocês que são profissionais dessa área, né, para a gente aceitar isso às vezes é um pouco difícil, né, porque a gente espera mais, assim. Mas eu acho que a riqueza da nossa vida justamente sentimento de frustração, eu quero que ele discuta aquela reflexão que eu fiz a partir de uma apuração, né? E o pior do que isso é você não saber fazer um bolo de fubá. Se você ainda soubesse, né? Mas você está fora desse contexto. Só para a gente fechar aqui com relação, eu ouvi uma frase simplista recentemente falando dessa questão da Deep Web, da Dark Web. Eu não me lembro o nome, a gente está falando isso aqui, estou tentando lembrar, pesquisei, mas não achei aqui. Não deve ter sido ninguém de notoriedade que falou isso, mas ele falou que a Deep Web só existe porque o pessoal estava querendo fugir da internet, né, aberta mundial. E os que criaram, ou que a partir do momento que criaram a Dark Web, é porque já não estão satisfeitos também com a Deep Web. E se tiver acesso a essa, eles vão criar outra. E assim vai sucessivamente. Esse mundo da tecnologia tem possibilidades infinitas que nós não conhecemos ainda. Eu acho que é bem por aí essa realidade, né, Júlia? Dentro do que você estava falando. Né? Eu acho que talvez, isso estou especulando mesmo, talvez entendo. Isso tenha muita ligação com essa ilusão de anonimato que, a princípio, a própria web www fornecia, e aí eu vou para a Deep Web porque ela me dá, porque eu estou um pouco mais anônimo aqui, eu posso discutir coisas e sem ser rastreado, e aí a Dark Web vai, sabe, quando essas camadas de anonimato vão se tornando insuficientes, eu vou sempre para uma camada mais funda. Então, talvez seja bem relacionado a isso. A essa ideia de que que tem a ver com o que eu tinha falado antes, que essa ideia de uma separação do meu eu digital do meu eu da vida cotidiana. E que em algum momento eu acho muito que vai implodir, porque não tem como separar essas duas esferas. Impossível, eu também acho impossível. Nesse aspecto eu concordo mas em relação a isso, tem a questão da contravenção também, né? Que eu acho que um ponto-chave da Deep Web, da Dark Web, é a questão da contravenção. Quer dizer, são... é verdade. Né, são, na verdade, grupos que estão se reunindo mundialmente, que isso antes também não era possível, antes da internet, né? Então a gente vê a questão do terrorismo. Todos os estudos que têm sido feitos a respeito do
do terrorismo estão ligados com a Deep e com a Dark Web, né? Onde eles se encontram. Pois é. Então, tem esse lado da contravenção foi também. Foi a Interpol que divulgou recentemente que já está monitorando várias atividades na Deep Web e na Dark Web, que já está monitorando, já teve acesso. A Dark Web eu não sei, mas a Deep Web antigamente era possível através do 145. Você ligava e conversava com as pessoas, né, numa rede de telefone, e aí hoje ele se chama Deep Web. Na minha época era 145, hoje é Deep Web, né? Valeu. Ricardo, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui. Júlia Pessoa, você quer concluir com alguma... Fica à vontade. Não, acho que debatemos bastante esse tema. Bom, né? Eu acho que o importante é isso. Não ter ilusão de que a gente vai compreender esse fenômeno de uma vez por todas, porque não vai. Não sei se um dia a gente vai ter respostas prontas, mas é sempre preciso continuar tentando, continuar estudando e entendendo para a gente poder usar essas ferramentas da melhor maneira possível. Usar de forma que nos ajude, né? Professora Gabriela Borges, obrigado também pela sua participação conosco aqui, viu? Fique à vontade, quer... arredondar, como a gente fala. Eu gosto sempre, né? Eu tenho assim um campo de estudos que a gente tem desenvolvido lá na universidade, que eu acho muitíssimo importante, é esse campo da literacia midiática, né? A gente vem debatendo, os nossos alunos vêm... de pesquisa de comunicação, inclusive. A gente tem um grupo de pesquisa lá no mestrado e doutorado em comunicação, que se chama Comunicação, Arte e Literacia Midiática, que a gente vem discutindo essas questões de como ensinar as pessoas a ter uma leitura crítica das mídias e como isso vai influenciar a produção de conteúdos midiáticos de uma forma mais informada, com mais qualidade. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. Né? O caminho do debate, da importância das redes sociais e do comportamento das pessoas nas redes sociais é a gente estar trabalhando pela formação desse olhar crítico. Okay. Né? Parabéns, obrigado, é bom saber que a universidade tem discutido isso. Né? Né? Muito interessante, vamos acessar e procurar saber. Agora, não se esqueça de bom senso, né? Bom senso é cada um tem que ter o seu, né? Isso é fundamental. Bom, 11 horas e 31 minutos. Agora nós teremos o repórter CBN, nós voltaremos logo em seguida. CBN Juiz de Fora. Março no Bahamas. A cidade